Vamos lá, o nosso estudo de hoje, o livro A Gênese, capítulo 17, as predições segundo o Espiritismo, predições do Evangelho. Nós vamos então seguir a partir do item número 31, intitulado Um só rebanho e um só pastor. Um texto bastante interessante para as nossas reflexões, trazendo uma previsão da unificação das crenças e filosofias espiritualistas, a partir do momento em que elas começarem a se libertar daqueles elementos que dizem respeito apenas às suas próprias convicções e começando a entrar em sintonia com essas verdades universais que pouco a pouco vão se revelando para cada um de nós e para elas próprias também. Por isso é fundamental que quando nós estudamos sobre uma crença, uma religião, que nós nos preocupemos especialmente nos seus ensinamentos morais. As práticas exteriores, elas acabam provocando uma grande separação, uma grande diferença entre cada uma delas e faz com que nós nos voltemos muito mais para o mundo material do que para o mundo espiritual. Quando nós começamos a estudar e ter uma compreensão maior sobre o que é exatamente essa espiritualização, nós começamos a ver exatamente o pouco significado, a pouca importância do que é o mundo material, no que representa a evolução do espírito. Então, se as religiões têm como objetivo maior essa espiritualização, nós temos que buscar dentro dessas religiões os elementos que vão fazer com que nós alcancemos esse objetivo. Quando as religiões começam a trazer para nós práticas exteriores, apegos às questões materiais, valorização das posses que nós temos aqui no mundo físico, significa que nós estamos nos distanciando cada vez mais do objetivo maior, que é exatamente essa elevação. Então, só que essa compreensão ela vai se desenvolvendo gradualmente em cada um de nós, em cada filosofia, em cada instituição. Mas isso demora. A gente, felizmente, a doutrina espírita, ela tem como princípio fundamental exatamente entendermos a diferença dessas duas dimensões. E entendendo essas dimensões, sabemos exatamente como viver em cada uma delas. Nós estamos vivendo no mundo material, pela necessidade da reencarnação, fazendo uso do corpo físico, fazendo uso dos recursos materiais que são disponibilizados para nós pela natureza, aquilo que nós podemos conquistar através do fruto do nosso trabalho para nos dar segurança, nos dar estabilidade, mas no momento em que o nosso compromisso com essa encarnação termina, tudo isso fica para trás. E o espírito fica livre, colhendo os frutos daquilo que ele é, por si só, daquilo que ele é. Então, quando nós temos essa compreensão, começamos a valorizar cada vez mais cada instante que nós estamos aqui, mas sem nos prendermos àquilo que o mundo oferece. E é importante também fazermos uma colocação relevante, nós chegamos até a comentar sobre isso ontem, estudando o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, lá no nosso capítulo, deixa eu pegar aqui, lá no nosso capítulo 19, A Fé que Transporta Montanhas, nós falamos sobre a fé religiosa, condição da fé inabalável, e nós tocamos nesse mesmo assunto, da importância de nós nos esclarecermos cada vez mais sobre aquilo que as religiões, as filosofias passam para nós e o modo como nós lidamos com ela. Principalmente colocando a nossa razão, unida naturalmente à nossa fé, porque a razão é a capacidade que nós temos de analisar, de racionalizar uma informação, entendendo os seus elementos, entendendo os seus propósitos, a forma como tudo se desenvolve, mas há situações, há elementos que fogem à nossa compreensão aqui no mundo material, porque diz respeito exatamente ao mundo espiritual. E aí entra a questão da fé. Eu não tenho certeza do que existe no mundo espiritual, mas eu tenho fé que isso existe. Só que essa fé, se ela não for bem equilibrada, bem trabalhada, eu vou começar a acreditar em contos de fada. E isso vai me trazer prejuízos no meu desenvolvimento, medos infundados, fantasias que eu acabo criando. Então a fé me leva
além daquilo que o mundo físico, o mundo racional, o mundo científico pode me oferecer. Mas eu me deixo levar para esse mundo fora da matéria, esse mundo metafísico, de um modo equilibrado, de um modo cuidadoso, para que eu possa, tanto quanto possível, racionalizar essas informações. E isso todas as religiões precisam incorporar, essa ideia precisa ser incorporada, para que nós não façamos das religiões um oásis de tranquilidade no mundo material, sendo que na verdade as religiões são portais para nos levarem para esse mundo espiritual que é o nosso objetivo maior. Então não estamos na religião para vivermos a felicidade aqui, nós estamos nos trabalhando para chegarmos exatamente desse outro lado, nessa outra dimensão. Então Jesus colocava para nós aqui, nessa passagem, um só rebanho, um só pastor. Isso também, a princípio, pode trazer para nós uma certa dificuldade, principalmente porque nós somos ainda seres bastante orgulhosos, né? Então, quando nós temos o nosso time de futebol, a nossa escola de samba, temos ali o nosso partido político, temos a nossa religião, a razão acaba ficando meio em segundo plano, porque a paixão acaba sendo muito mais forte. E o orgulho também acaba ficando muitas vezes exacerbado. Então quando eu digo, por exemplo, que o mundo se transformará numa única religião, nós começamos a perguntar, tá, mas qual vai ser a religião principal? Se tiver uma religião principal, significa que as outras vão desaparecer. E eu não vou permitir que a minha desapareça. Se eu vou dizer que uma filosofia tem como ponto fundamental um representante, esse representante é da minha religião ou da religião do outro? Então tá, quem vai ser o principal? Buda, Maomé, Jesus, Moisés, quem vai ser? E aí então ficamos naquela briga de novo para dizer que quem vai ser o nosso representante? Como nós vamos elegê-lo? E aí então quando nós temos no Livro dos Espíritos, falando numa linguagem, porque isso é importante nós lembrarmos, né? Porque quando nós falamos em Jesus como sendo o representante maior que esteve entre nós, nós lembramos que somos nós que colocamos esse tempero de paixão em virtude da cultura que nós temos. Por exemplo, Kardec na Europa, Kardec falava para um público que era cristão, o cristianismo se desenvolveu no mundo ocidental, e aí então o Kardec perguntou qual seria a maior referência que nós podemos ter para falar sobre a pureza do mundo espiritual. E os espíritos colocam, vede Jesus. Então nós começamos a analisar, independente da questão, se Jesus é o mais evoluído, o menos evoluído, se ele é um espírito puro, se ele é um espírito superior, a resposta foi, veja Jesus. Observe Jesus. Para um público cristão, qual seria o maior representante? Jesus, obviamente. Mas e se por acaso a doutrina espírita tivesse se desenvolvido lá no Oriente Médio para a religião islâmica? Qual seria a referência deles? E se tivesse ido lá para o Oriente, onde o budismo é a religião predominante, qual seria a referência deles? Se por acaso um budista perguntasse para os espíritos, imaginando que tivesse esse vínculo com o mundo espiritual, e o budista perguntasse qual é a maior referência que a gente pode ter? O espírito diria Buda ou diria Jesus? Para um budista. Então nós percebemos que sim, Jesus ele apresenta para nós esse quilate, essa envergadura de pureza, de conhecimento. Mas independente de ser o maior ou menor, como nós já comentamos, Jesus não é o dono da religião. Ele é o porta-voz de uma lei universal. Então nós podemos colocar que todo aquele que transmite esse ensinamento com verdade, com sinceridade, com conhecimento, pode se tornar um representante. Então para nós cristãos é muito fácil a gente dizer que Jesus é o maioral, Jesus é o superior. Então na verdade nós temos que pensar na mensagem em si. Então em vez de colocar um só rebanho, um só pastor, pela necessidade que o mundo material tem de um representante dessa filosofia, porque nós precisamos ser seguidores. Lembra da síndrome da ovelha?
É aquela síndrome em que todos nós sempre acreditamos que nós precisamos de alguém para dizer para onde nós temos que ir e o que fazer. E a gente nunca se imagina se elevando espiritualmente a ponto de nós termos autonomia para decidirmos onde e como nós vamos caminhar. Então, naquela época, como nas épocas atuais também, nós elegemos os nossos representantes. Mas e quando nós nos tornarmos espíritos puros? Quem será o nosso representante? Quem serão os nossos representantes? Nós teremos a própria lei, nós teremos os próprios ensinamentos. A própria lei natural vai nos colocar em sintonia com Deus sem precisarmos ter representantes. Então, naquela época, como na atual, mas muito mais naquela época, havia necessidade de institucionalizar as religiões para que as pessoas pudessem se organizar. Se organizar não apenas psicologicamente, mas até mesmo em termos de sociedade. De você fazer parte de uma religião, de você ir a um lugar para praticar a sua religião, de você ter ali os códigos que você deve seguir. Então essas regras começaram a vir cada vez mais detalhadas para poder fazer com que as pessoas entendessem exatamente de que modo devem praticar essa religião. Mas quando a nossa consciência vai se expandindo cada vez mais, nós percebemos que você não precisa de liderança. Você precisa se liderar através do conhecimento, através do seu próprio desenvolvimento. Mas por enquanto nós temos um só rebanho, um só pastor. Vamos seguir aqui o ensinamento de Jesus, que a gente vai compreender um pouquinho melhor essas ideias. E a doutrina espírita, inclusive, ela traz para nós uma informação importante. Quem é o líder da doutrina espírita? Nós não temos liderança, porque não há necessidade de liderança. Nós não temos liderança em Allan Kardec, nós não temos liderança em Chico Xavier, nós não temos liderança em Divaldo Franco. Nós não temos um sacerdote maior. Nós não temos um fundador, como acontece com as religiões tradicionais. Muitas vezes, quando nós fazemos essa eleição de dizer que Allan Kardec é o fundador do Espiritismo, dá a impressão de que ele criou uma nova religião. Quando diz que Allan Kardec é o Papa do Espiritismo, ou que o Chico Xavier é o representante máximo do Espiritismo no Brasil, não é. São personalidades que se destacam pelo trabalho que fizeram, como outras personalidades também se destacam. Mas a doutrina espírita tem um único objetivo, a doutrina dos espíritos. Não é a doutrina de Allan Kardec. Não é a doutrina de Chico Xavier e não é a doutrina de nenhum outro personagem. São os espíritos que vieram dizer de que modo que funciona o mundo espiritual e de que forma que funciona essa nossa relação com Deus. Mas, claro, nós não conseguimos nos desapegar desse comportamento que há muito tempo nós vimos praticando. Que é exatamente aquela ideia, eu preciso de ter alguém lá na frente para me dizer o que fazer. Eu preciso ter aquele... Aí nós começamos a eleger os nossos médiuns, os nossos palestrantes, os nossos dirigentes, dizendo que ele que vai me dizer o que fazer, porque eu ainda não sei como lidar. Porque aquela ideia do sacerdote junto com uma determinada comunidade ainda está presente na nossa consciência. Então, se por acaso eu me coloco como espírita, não frequentando o centro espírita e não elegendo um representante, não me faz menos espírita. Porque o espiritismo é a filosofia que eu aplico no meu dia a dia. Mas nós vemos assim que esse tipo de estrutura, independente, livre, para despertar as consciências, é algo que as instituições tradicionais ainda não possuem. Existem as lideranças, os fundadores, as instituições. Isso nos coloca cada vez mais presos no mundo material. Porque sem essa liderança, dá para a gente ter uma ideia, quando nós estudamos, né, quando nós estudamos sobre a vida de Kardec, só um instantinho. Quando nós estudamos sobre a vida de Kardec, lá no livro Obras Póstumas, a primeira parte que nós lemos foi exatamente um discurso proferido por Clamery Flammarion, que era um astrônomo daquela época, que era amigo de Kardec, que fez exatamente no dia do sepultamento de Kardec. Então nós lemos ali o discurso que veio publicado, né, no primeiro capítulo do Obras Póstumas, e ali então nós começamos a ver
de que modo que Kardec era apreciado, a consideração e o carinho que tinham por ele e tudo mais, mas muito mais do que aquele discurso, dá para a gente imaginar o impacto que a desencarnação de Allan Kardec provocou em todos os espíritas do mundo naquela época. Nós tivemos uma situação bastante parecida quando Chico Xavier desencarnou. Muita gente perguntou assim, o que vai ser do espiritismo no Brasil sem o Chico Xavier? E esses que perguntaram isso eram exatamente aqueles que tinham o elegido para ser ali o Papa do Espiritismo no Brasil. O representante máximo do Espiritismo no Brasil. A única referência que a doutrina espírita teria, ou que o Espiritismo teria aqui no Brasil. Então imagina, França, Allan Kardec, sociedade parisiense centralizando tudo, Kardec desaparece. E na França deu no que deu. Deu para a gente ter uma ideia que nesse processo de transição pós-Kardec, a doutrina espírita desapareceu da França. Nós tivemos ali vários outros estudiosos, Leon Denis foi um grande trabalhador, tivemos ali outros tantos nomes, mas muito mais voltados para as pesquisas, para os estudos daquela época, mas aí a doutrina espírita simplesmente desapareceu da França e começou depois a renascer num outro cenário, num outro ambiente que foi o nosso. E aí então surgiu Chico Xavier, provavelmente como uma necessidade que o mundo espiritual viu de apresentar essa liderança, já que nós éramos fundamentalmente cristãos, forjados dentro do pensamento católico, e aí precisávamos de um representante máximo, daquele, entre aspas, sacerdote que fosse para nós a melhor referência. Até que nós começássemos a nos acostumar com essa liberdade que a doutrina espírita nos dá. A doutrina espírita não são os representantes. A doutrina espírita é a filosofia por si só. E essa filosofia nos permite compreender essas leis naturais universais. E é isso então que nós imaginamos que todas as religiões vão então convergir para esse mesmo caminho. Vão começar a se libertar das suas referências materiais, das suas referências humanas, das suas práticas terrenas e começar a valorizar muito mais a filosofia e o código moral universal. Jesus foi aquele que trouxe o melhor código moral, mais claro? Por que não? Provavelmente sim, provavelmente não, na linguagem de cada um, mas o importante é nós pensarmos que todas as filosofias que trazem os seus códigos apresentam semelhanças inegáveis. Então, se nós pegarmos a religião islâmica, a religião judaica, a religião budista, a religião cristã, e começarmos a analisar os seus valores, nós veremos que todas elas falam a mesma coisa. A diferença é que um falou e o outro falou de um jeito diferente do outro, mas a essência é a mesma. Então nós percebemos que todas elas têm esse ponto comum. Quando começarem a se desenvolver a partir dessa referência, aí então todas elas vão se tornar parte de uma mesma verdade, e não cada uma sustentando a sua própria verdade. O Arnaldo colocou para nós ali, né, Leon Denis dá uma recomendação em O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Elegei um exemplo mais próximo, isso não é idolatrar, mas não é entendido assim, uma pena, né? Pois é, essa é uma filosofia pessoal que eu tenho, né, Arnaldo, quando eu falo para vocês. Elejam a sua própria referência para que vocês possam imaginar numa situação de dúvida como aquela referência agiria no seu maior momento de dificuldade. No momento de discussão dentro de casa, no momento em que tem um conflito no seu país, numa situação do seu trabalho, numa situação difícil que você passa financeira, de saúde, afetiva, não importa. Naquele momento de dificuldade em que você fica desorientado, você fica pensando, o que eu devo fazer nessa hora? Aí a gente puxa a nossa referência e coloca, o que ele faria se estivesse no meu lugar? E aí a gente começa assim, bom, eu talvez não tenha força suficiente para agir como ele, mas eu já sei que esse é o caminho, então eu vou tentar caminhar por essa trilha. Melhor coisa que a gente faz. Vamos lá. O nome do livro é O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que é o recomendado aqui pelo Arnaldo. Vamos lá então, um só rebanho, um só pastor. Tem uma referência que Kardec traz para nós, lembrando que nós estamos nas predições do Evangelho. Então era aquilo que Jesus falava, já antecipando qual seria o futuro. E aí Kardec deu aquela pincelada em todos os Evangelhos e começou a tirar tudo aquilo que Jesus dizia que ele esperava que fosse acontecer no futuro, ou já previa que fosse acontecer no futuro.
Isso, para quem quiser, lá no site do CELD, Centro Espírita Leon Denis, celd.org.br, se eu não me engano, lá tem um livro disponível para download, tá? Já que foi a própria editora CELD que trouxe para nós. É a situação não apenas com relação à quantidade, mas à própria intensidade também, né, Tininho? Porque você fala assim, eu estou com um problema de relacionamento. Tem ali infinitos problemas de relacionamento. Estou com problemas de saúde, infinitos problemas de saúde. Então nós classificamos aqueles que são os mais genéricos, mas dentro de cada grupo nós temos ali uma infinidade, né, de variações. Então vamos lá. Kardec separou para nós aqui uma passagem do livro de João, capítulo 10, versículo 16. Ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. É preciso também que eu as conduza. Elas escutarão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Então nós temos aqui Jesus prevendo que, tendo como propósito fundamental, levar aquela mesma mensagem para todas as pessoas. Não para que elas se tornassem seguidores dele, mas para que elas vivessem a partir daquela mesma filosofia. Naquela época, como nós dissemos, havia necessidade de chamar as pessoas e agrupá-las. Eram aquelas ovelhas espalhadas num grande pasto, cada uma caminhando de um jeito, cada uma se arriscando de um jeito, e aí então era necessário juntar todas e colocá-las formando um único rebanho. Essa é exatamente a ideia. Então Jesus se coloca como grande pastor. A maior referência que nós temos desses ensinamentos do mundo espiritual, mas a partir do momento em que essas ovelhas começarem a ascender nessa escala evolutiva, elas caminharão por si só. Então temos aqui os ensinamentos, as reflexões de Kardec. Por essas palavras, Jesus anuncia claramente que um dia os homens se reunirão em uma crença única. Mas como essa unificação poderá ser efetuada? Isso parece difícil, se considerarmos as diferenças que existem entre as religiões, o antagonismo que elas fomentam entre os seus adeptos, sua obstinação em se acreditarem com a posse exclusiva da verdade. Todas querem a unidade, mas cada uma se lisonjeia de que essa unidade virá em seu proveito e nenhuma admite fazer concessões em suas regras. Então, cada uma detentora da sua própria verdade, e ela diz assim que com certeza todas elas vão chegar no mesmo objetivo, se for pelo caminho daquela que escolheu. Então todas elas querem ser portadoras dessa verdade. E nós temos ali então, dá para a gente imaginar, para essa quantidade de gente que tem no nosso planeta, mais de 7 bilhões de pessoas, e crescendo, cada dia cresce um pouco mais, daqui a pouco a gente está batendo na casa dos 7 bilhões e meio de pessoas, e nós temos ali as diversas religiões não elevando as pessoas, mas disputando o mercado consumidor. É aquele nosso mercado da fé, em que você apresenta dentro daquele marketing, daquela força publicitária, de você mostrar o melhor discurso, o melhor templo, as melhores canções, a melhor imagem, as melhores fantasias, as maiores promessas, sem pensar na elevação espiritual das pessoas. Então, enquanto elas disputam esse mercado para saber quem é maior, quem é melhor, quem é menor, as pessoas continuam ainda cada vez mais distantes dessa realidade do mundo espiritual. Entretanto, diz aqui Kardec, a unidade acontecerá na religião, como tende a ocorrer socialmente, politicamente e comercialmente, pela derrubada das barreiras que separam os povos, pela assimilação dos costumes, dos usos e da língua. Os povos do mundo inteiro já confraternizam, como aqueles das províncias de um mesmo império. Pressente-se essa unidade, todos a desejam. Ela ocorrerá pela força dos acontecimentos, porque se tornará uma necessidade para estreitar os laços de fraternidade entre as nações. Ela se fará pelo desenvolvimento da razão humana, que compreenderá a infantilidade dessas dissidências, pelo progresso das ciências, que demonstram a cada dia os erros materiais em que se baseiam tais dissidências, destacando pouco a pouco as suas fiadas
das suas fiadas as pedras estragadas. Se a ciência destrói, nas religiões, o que é obra dos homens e fruto da sua ignorância das leis da natureza, ela não pode destruir, malgrado a opinião de alguns, o que é obra de Deus e de eterna verdade. Afastando os acessórios, ela prepara o caminho para a unidade. Bom, é difícil para nós tratarmos desse nosso ponto de vista sem cairmos nessa mesma situação de queremos colocar a nossa verdade a partir da verdade do outro, né, sobre a verdade do outro. Então a gente vai tratar desse assunto com muito cuidado. Não para dizer que a doutrina espírita, que fora da doutrina não há salvação. E nem dizer que a doutrina espírita traz a verdade absoluta daquilo que os outros ainda não compreendem. Não é isso que nós vamos dizer. Mas a gente pode chegar às nossas próprias conclusões a partir da observação do modo como os fatos foram ocorrendo desde o surgimento da doutrina espírita. Então, primeira coisa que nós pensamos: quais são os ensinamentos morais que nós devemos nos orientar? A partir dos quais nós devemos nos orientar? Nós elegemos, então, os ensinamentos cristãos. Mas poderíamos pegar qualquer outro tipo de código. Leon Denis, ele é muito sábio nesse sentido. Quando nós estudamos o livro Depois da Morte, ele fala para nós que, estudando todas as religiões, todas as bases morais de todas as religiões, nós perceberemos de que modo que a doutrina espírita chegou onde chegou. E, inclusive, os próprios espíritos, também no livro dos Espíritos, falam para nós a importância do estudante espírita, não com essas palavras naturalmente, mas do estudante espírita, de compreender a base filosófica de todas as religiões. Porque quando nós conhecemos uma religião na sua base filosófica, nós começamos a perceber que todas elas falam a mesma linguagem, apenas com expressões exteriores diferentes. Eu gosto de frequentar esse lugar, eu gosto de participar daquele ritual, eu gosto de me vestir dessa forma, eu gosto de utilizar aquele livro que é mais interessante, mas qual é a essência filosófica de todas elas? Aí então nós vamos perceber a unidade filosófica que elas têm, apesar das diferenças e divergências nas práticas exteriores. Então, por isso os espíritos recomendam que nós devemos estudar sempre as religiões, para entendermos exatamente o que as pessoas acreditam e o que as pessoas vivenciam no mundo como o nosso. Porque se eu disser assim, não, eu estou muito satisfeito com o que eu acredito e eu não me interesso com o problema de ninguém. Se nós queremos um mundo transformado, como é que eu posso não me importar com aquilo que os outros estão vivendo? De entender por que os outros estão acertando ou do por que os outros estão errando, do porquê da felicidade ou do sofrimento de cada um. Já que tudo isso é construído a partir das suas próprias crenças. Então, sempre que possível, seguindo essa recomendação que os espíritos, e Leon Denis também trouxe para nós, assistam a algum documentário, leiam algum livro, ouçam algum tipo de palestra, participem de algum tipo de prática, sempre que possível, com a mente aberta, com o coração aberto, para poder entender o que as pessoas estão pensando. Muitas vezes, dentro de nossas próprias casas, temos pessoas que vivem crenças diferentes. Por que não conhecer as suas crenças? E alguém pode dizer assim, mas a gente não se mistura, porque o outro também não está interessado em conhecer a minha. Isso é um problema dele. Eu tenho como propósito expandir o meu conhecimento, expandir a minha consciência. Então por que não fazer isso de boa vontade? E sempre aprendendo. Né? Como a Andréa lembrou ali, Paulo de Tarso coloca para nós que aprender de tudo e reter o que é bom. Então, na verdade, a nossa filosofia ela vai se desenvolvendo cada vez mais. Eu me recordo de uma dos estudos que nós participamos. Tínhamos aqui no Pautalk a sala Espiritualismo Ecumênico. Eu sempre falo dela para vocês. E ela ficava ali na seção de religiões. E nós tínhamos ali no Espiritualismo Ecumênico a participação do espírito Joaquim de Aruanda. Né? Era um médium, através da incorporação. O espírito transmitiu o estudo para nós aqui pelo Pautalk. Né? O que era muito divertido, o que era muito bacana.
ele era um espírito que vinha das tradições da Umbanda, mas ele estudava o Livro dos Espíritos, estudava o Bhagavad Gita, né, que é um livro importante da religião hindu, e as cartas de Paulo também eram estudadas. Então ele fazia uma análise geral da filosofia como um todo. E eu me recordo que ele dizia assim que, percebendo a essência das religiões, nós tínhamos, ele falou várias, né, que faz muito tempo eu não me recordo, mas duas em essencial, né, duas essencialmente eu me recordo, que ele falava assim que cada religião transmite para os seguidores um tipo de comportamento, ou melhor, orienta um tipo de comportamento, que desenvolve em nós aspectos importantes do nosso desenvolvimento. Então ele dizia assim, que a religião islâmica, geralmente ela desenvolve nas pessoas a submissão. O próprio nome Islã significa submissão. Submissão à vontade de Deus, ou submissão à vontade de Alá. Então você faz tudo se submetendo absolutamente àquilo que aquela filosofia está transmitindo. Já na religião evangélica, nas religiões evangélicas, elas desenvolvem o aspecto da fé. Então numa você desenvolve a submissão, na outra você desenvolve a fé, numa terceira você desenvolve um outro tipo de prática, um outro tipo de comportamento. Então cada uma trazendo para nós uma visão diferente da nossa vida, que muitas vezes nós não percebemos. Nós acreditamos que o fato de nós, por exemplo, sermos espíritas, já é o suficiente para que a gente tenha um conhecimento absoluto sobre tudo aquilo que acontece no nosso mundo. E não é. O conhecimento vem através da vivência, do desenvolvimento do nosso intelecto, do aprofundamento do nosso conhecimento. E se nós não nos abrirmos para isso, nós veremos o mundo apenas a partir da nossa perspectiva, acreditando que somente nós seremos salvos e os outros não. Então, continua Kardec. Para chegar à unidade, as religiões deverão se encontrar sobre um campo neutro. Vou ler para vocês de novo para a gente destacar bem esse pensamento. Para chegar à unidade, as religiões deverão se encontrar sobre um campo neutro, porém comum a todas. Para isso, todas terão que fazer concessões e sacrifícios mais ou menos importantes, de acordo com a multiplicidade de seus dogmas particulares. Mas em virtude, aqui já é um ponto que Kardec aponta, é um ponto negativo, mas em virtude do princípio da imortalidade que todas elas professam, ou seja, aquela ideia de que tudo que elas têm já está pronto, definitivo e não muda mais, imutabilidade, porque a religião diz assim, ela é uma verdade absoluta desde o início da sua fundação. Então ela não precisa sofrer nenhum tipo de mudanças. A gente lembra, inevitavelmente, que Kardec dizia, né, aqui no próprio livro A Gênese, que a doutrina espírita é progressista. Se a ciência apresentar uma nova ideia, uma nova visão, a doutrina espírita vai se ajustar, sem medo de perder nada das suas bases. Ela apenas vai substituir aquilo que foi percebido ou interpretado de um modo diferente. Então, em virtude do princípio de imutabilidade que todas elas professam, a iniciativa das concessões não poderia partir do campo oficial. Ao invés de tomar seu ponto de partida do alto, elas o tomarão por baixo, pela iniciativa individual. Desde algum tempo vem ocorrendo um movimento de descentralização, que tende a adquirir uma força irresistível. O princípio da imortalidade, que as religiões consideraram até aqui como uma égide conservadora, tornar-se-á um elemento destruidor, uma vez que os cultos, se imobilizando, enquanto que a sociedade caminha para a frente, eles serão ultrapassados e depois absorvidos pela corrente das ideias de progresso. Então basta a gente lembrar que quando nós falamos nas tradições religiosas ocidentais, inevitavelmente nós falamos exatamente da instituição católica da Idade Média. O catolicismo proibia, por exemplo, na Alta Idade Média, que corpos fossem estudados, corpos humanos fossem estudados. Quem fazia isso eram os árabes.
através do estímulo que a religião muçulmana, que a religião islâmica oferecia para eles. Então eles começaram a explorar o corpo humano. E daí então que os árabes foram um dos grandes desenvolvedores da medicina. E aí então a igreja proibia, porque o corpo é o templo de Deus e é uma blasfêmia fazer qualquer tipo de violação desse sentido. E aí o tempo foi passando, as ideias começaram a se transformar, pensamentos modernos começaram então a se infiltrar dentro da instituição, e aí então os próprios religiosos começaram a sofrer cirurgias, passar por tratamentos. O primeiro transplante anunciado no Brasil foi veementemente proibido pela igreja, porque isso seria uma blasfêmia, tirar o corpo de um indivíduo e colocar no corpo do outro, pegar o sangue de um e colocar no campo do outro. Pouco tempo depois nós estávamos ali com sacerdotes e com freiras fazendo transplante do coração, recebendo transfusão de sangue, tudo isso acontecendo naturalmente como é aceito hoje. Então nós percebemos que se você se pega num pensamento rígido, imutável no passado, e o mundo vai evoluindo e vai se desenvolvendo, hoje nós estamos aqui, observando então que a própria instituição vem sendo arrastada por esse pensamento moderno. Nem tudo, naturalmente, é saudável. Nem tudo é saudável. Basta a gente lembrar que o aborto, o suicídio assistido, a eutanásia, são práticas hoje que a sociedade debate que, em termos de religião, nós temos as religiões negando essa participação ou dizendo que sobre o pecado que ela representa. Então, não, você não pode praticar o aborto, não, você não pode, mas os argumentos continuam sendo os mesmos, porque isso vai contra as leis de Deus. Mas muitas coisas que no passado iam contra as leis de Deus se transformaram e são aceitas hoje. A ciência, por exemplo, dizer que o nosso planeta é o centro do universo, os cientistas que diziam que o Sol é o centro do nosso sistema e que o nosso planeta gira em volta, esses cientistas foram perseguidos porque eles estavam contra as leis de Deus. Então a pergunta definitiva é: quais são exatamente essas leis de Deus? Para você defender com tanta rigidez. Então você dizia assim, olha, o aborto é proibido porque é contra a lei de Deus. Sim, mas muita coisa foi contra a lei de Deus. Então, na verdade, o argumento que nós devemos utilizar é, não, o aborto não é correto por esses motivos que ele acaba provocando. E aí, então nós, através da doutrina, temos a oportunidade de estudarmos sobre a reencarnação, sobre a desencarnação, os compromissos morais que envolvem todos aqueles que se relacionam com aquela gestação, o impacto que isso provoca no espírito reencarnante. Então, na verdade, não é simplesmente que vai contra as leis de Deus, mas por tudo aquilo que traz de efeito negativo para esse tipo de prática, que sim, poderíamos colocar como sendo contra as leis de Deus, mas como é que nós podemos dizer simplesmente que Deus proíbe ou deixa de proibir? Quem disse isso? Então, na verdade, é muito mais fácil para nós, em vez de dizermos o que Deus aceita, o que Deus não aceita, determinarmos aquilo que traz benefícios ou malefícios para cada um de nós, como seres encarnados, como parte de uma sociedade. O Arnaldo lembrou que no passado, né, os suicidas eram insepultos e nem mesmo recebiam preces. Não podiam ser sepultados em solo sagrado. Isso acabou mudando, felizmente. Felizmente esse pensamento mudou. Então nós vemos assim que Deus não aceita nos céus o indivíduo suicida. Hoje nós temos, felizmente, a igreja sepultando os suicidas, oferecendo os seus rituais, os seus cultos. Agora nós temos também aquela questão do próprio batismo de crianças que nascem de mães solteiras, o casamento de pessoas divorciadas, a participação de homossexuais nas práticas religiosas, tudo isso vem mudando. Eu me recordo de uma passagem recente do Papa Francisco, quando ele falava sobre a forma como a igreja observava
as mães solteiras. Não, porque não pode batizar criança, porque ela não pode receber a comunhão, porque ela não pode isso, porque não pode aquilo. E o Papa deu uma afirmação que foi simplesmente genial. Ele falava assim que mãe solteira não é um estado civil. Mãe solteira é simplesmente mãe. E quando ele disse isso, provocou aquele impacto imediato de pensar assim, mas espera aí, eu estou julgando a mulher, o fato dela ser mãe solteira, mãe casada, mãe divorciada, mãe abandonada, e eu estou esquecendo que ela é mãe. E como sendo mãe, o seu próprio status de mãe já a coloca numa condição sagrada diante de Deus. Então não importa que tipo de mãe ela é, o que importa é que ela é mãe. E o Papa dizendo isso muda uma concepção secular da própria instituição, que, por exemplo, quantas mães solteiras tiveram dificuldades para batizar suas crianças? Iam até uma igreja e diziam assim, olha, eu quero batizar meu filho. Não, não pode porque você é solteira. Então isso tudo foi mudando e vem mudando, felizmente. E são essas mudanças, diante dessa rigidez, que faz com que as instituições vão apresentando rachaduras em suas próprias bases, fazendo com que ela perca a credibilidade, porque no passado tinha uma opinião, no presente tem outra. Essa mudança, do nosso ponto de vista, que temos essa liberdade de progresso, esse pensamento progressista, felizmente ela está mudando. As instituições estão mudando, felizmente. Mas deveriam aceitar isso com naturalidade. Com naturalidade, não simplesmente ver isso como, já que não temos escolhas, vamos mudar. A ideia é, se nós tivermos que mudar, vamos mudar. Cindizinha colocou, né, o mais triste é ver espíritas fazendo um terrorismo imenso em torno do suicídio, como se aquele que o pratica estivesse irremediavelmente condenado. É a mesma coisa que nós temos também. Por isso que quando nós colocamos fora da doutrina espírita não há salvação, fora do espiritismo não há salvação, é aquela ideia também, não, porque Deus não permite, Deus permite. Quem disse que Deus não permite? Quem foi o porta-voz divino que veio dizer isso? O único porta-voz que nós podemos atestar foi o próprio Jesus, que disse, nenhuma ovelha se perderá. Simplesmente isso. Aí alguém vai dizer, mas Deus permite, Deus não permite, coisa e tal? Então nós temos assim que começar a pensar, abrir esse nosso pensamento, expandir a nossa visão, para entendermos que as religiões vieram trazer um ensinamento, uma lei única, uma lei de amor. Essa lei é definitiva. O resto são interpretações que nós fazemos de que modo que o mundo vai se conduzir a partir dessas regras. A mesma coisa como obsessor, com a ideia do diabo, de um indivíduo que vai para o inferno, sofrimento eterno. Tudo isso vai se modificando conforme a gente vai entendendo que o mundo espiritual é um mundo moral. Não é um mundo de leis humanas, como nós pensamos hoje, de penitências, de castigos, de punições perpétuas, daquele que exclui, daquele que inclui. Se Deus é amor absoluto, como é que ele pode imaginar deixar de acolher um filho que mesmo diante do erro, né, que mesmo assim tem errado? Continuando aqui para nós, vamos em frente. Entre as pessoas que se destacam em tudo, ou em parte dos troncos principais, e cujo número cresce continuamente, se algumas pessoas não querem nada, a imensa maioria, que de modo algum se contenta com nada, quer alguma coisa. Essa alguma coisa ainda não está definida em seu pensamento, mas elas a pressentem. Elas tendem para o mesmo objetivo por caminhos diferentes. E é por elas que começará o movimento de concentração em direção à unidade. Aqui que Kardec coloca de uma forma muito interessante é que nós percebemos que as pessoas querem viver essa unidade. As pessoas querem viver essa verdade filosófica que as religiões trazem para nós. Querem viver o amor, querem viver a fraternidade. Nós vemos, por exemplo, em épocas de confraternização, as pessoas se abraçando, as pessoas se cumprimentando, sendo felizes por aquilo que elas são, independente de suas crenças.
É olhar para uma pessoa que você não conhece, dar um sorriso e receber um sorriso de volta, sem perguntar no que ela acredita. Simplesmente perceber ali o amor fluindo. O amor está no ar, não o amor passional, mas o amor fraterno. Das pessoas se verem naturalmente como todas fazendo parte de uma mesma unidade. Então, quando todos nós, independente das nossas crenças, porque cada um segue um caminho, em termos de se conduzir ao mundo espiritual, se conduzir em direção a Deus, cada um segue o caminho que deseja, que é mais feliz. Uns gostam de ser felizes dentro de um centro espírita, outros gostam de ser felizes numa igreja, numa sinagoga, numa mesquita, num terreiro, numa tenda. Muitos se sentem felizes dentro de um laboratório. Então, quer dizer, todos nós queremos ser felizes. Esse é o ponto fundamental. O modo como nós seremos felizes, cada um escolhe seu próprio caminho. Mas sem fazer com que esse caminho que nós escolhemos interfira no objetivo maior, que é exatamente essa nossa felicidade. Então, como Kardec coloca, que todos nós temos essa tendência, essa vontade natural de queremos essa fraternidade, de queremos esse mundo melhor, de queremos essa harmonia, de queremos esse respeito mútuo, esse amor globalizado, esse amor sem fronteiras, sem barreiras. Só que nós não sabemos como fazer isso, porque estamos tão acostumados com esse sistema que acaba prendendo cada um, acaba amarrando e separando também esse pensamento sectarista que infelizmente nós temos hoje, porque eu vou, você não vai, eu sou, você não é, eu tenho, você não tem. Então, na verdade, nós percebemos que o nosso pensamento vai mudando. Conforme o nosso pensamento for mudando, essas barreiras vão sendo derrubadas. Até chegar o momento em que todos nós nos veremos como seres fazendo parte de uma grande comunidade. André colocou, né? Fico pensando que no mundo mais evoluído, como de regeneração, não deve haver nada de diversidade de religiões. Não existe sim, Andréia. Sabe por quê? Vou te falar do processo para você ver como é que as coisas são. No próprio mundo espiritual, nós temos ali os representantes de várias religiões. No livro Transição Planetária, como eu falei para vocês, psicografia do Divaldo, ele conta aquela história do tsunami que aconteceu em 2004, lá na ilha de Sumatra, né, no Sudeste Asiático. Então, milhares de pessoas, né, centenas de milhares de pessoas desencarnaram e tudo mais. E esse livro conta os bastidores, como o mundo espiritual se mobilizou para atender aquelas pessoas. 300 mil pessoas desencarnando quase que ao mesmo tempo. Então o mundo espiritual se mobilizou com forças de todas as partes do planeta. E aí então ele traz uma descrição interessante, que tinha espíritos que tinham ali características cristãs, muçulmanas, hindus. De todo jeito, eles estavam trabalhando numa mesma força. E eram espíritos que já tinham um conhecimento mais elevado, mas mantinham essas características pela afinidade com as filosofias. Então você tinha, por exemplo, um espírito que tinha um turbante, um outro espírito que vestia uma batina, um hábito, um espírito que se vestia com roupas sacerdotais de outras crenças, e todos eles trabalhando, socorrendo aqueles espíritos, com quipá, com qualquer coisa que eles estavam usando ali. Era judeu, muçulmano, então os espíritos mantinham as suas personalidades, mas eles viviam as suas religiões de um modo muito fraterno, de um modo muito natural. Porque não adianta nós pensarmos assim que no mundo espiritual nós vamos nos desvincular daquilo que nós vivíamos no mundo material. O próprio Dr. Bezerra de Menezes, quando ele conversa conosco espíritas, em congressos, em eventos espíritas, através do Divaldo, por exemplo, ele se dirige para nós assim: espíritos espíritas. Olha só, espíritos espíritas. Então ele está dizendo para nós espíritas, que somos espíritos que acreditamos nessa filosofia. Então o mundo de regeneração ele vai continuar mantendo ainda essas características aqui do mundo material, influenciado diretamente pelas questões culturais. Kardec perguntou na Lei do Progresso, lá no Livro dos Espíritos, exatamente, Amaury, lá no Livro dos Espíritos,
Kardec pergunta se vai chegar um momento em que o nosso mundo vai falar o mesmo idioma, se ele não vai ter mais fronteiras. E os espíritos disseram, não, não vai ser assim. Porque o nosso mundo ele é formado por culturas diferentes, por tradições diferentes, por filosofias diferentes. É só que não vai acontecer, fraterna. Isso acontece em mundos que não são mundos mais materiais. São mundos imateriais, onde não há mais necessidade de fronteira, onde todos se comunicam pelo pensamento. Mas nos mundos materiais, isso é uma necessidade de organização, inclusive. Cada grupo se desenvolve analisando, lembra que a gente comentou em outros estudos nossos sobre antropologia? A antropologia faz um estudo sobre a evolução do ser humano. Então, quando você fala assim, um indivíduo nasceu na América, o outro nasceu na Ásia, o outro nasceu na África, ele vai se desenvolver seguindo culturas e tradições diferentes. Mas ele vai se desenvolvendo nesses ambientes, nessas condições, até que ele atinja uma condição de se elevar espiritualmente a ponto de não mais precisar disso. Então, por enquanto, estarmos aqui, eu sou do Brasil, o outro é da Alemanha, o outro é do Afeganistão, o outro é da China, porque cada um tem necessidade de se evoluir dentro de um grupo social. Os grupos sociais vão se desenvolvendo. Enquanto nós estamos nos elevando espiritualmente, a nossa sociedade também vai se elevando. Mas no momento em que nós superarmos essa sociedade, nós sairemos dela enquanto outros espíritos estão chegando. Seria mais ou menos assim, uma escola que tem as suas salas de aula, que tem as suas matérias, os alunos vão trocando de ambiente. Mas a escola se desenvolve tecnologicamente, se desenvolve estruturalmente, mas ela continua sendo uma escola. Não temos condições de pegar uma grande escola, derrubar todas as paredes e fazermos um grande auditório e colocarmos crianças em pré-alfabetização com crianças saindo do ensino médio. E você tentar falar a mesma linguagem para elas. Não é possível. Cada grupo de espíritos, cada grupo de alunos, dentro do seu nível evolutivo. Então, no nosso planeta, por exemplo, de provas e expiações, nós temos aqueles que já estão beirando a evolução a ponto de sair desse ambiente, como nós temos outros que estão chegando. Esses que estão chegando vão começar a se beneficiar com essa organização, enquanto para outros essa organização já não tem mais sentido. Mas a doutrina fala isso para nós, né, fraterna? A gente vê que é uma necessidade. Para aquele espírito que sai do mundo primitivo e vem para a prova de expiação, ele vai chegar num lugar que tem leis, que tem fronteiras, que tem poder judiciário, que tem poder legislativo, para que ele possa começar a entrar nessa fase de uma civilização mais avançada. Para aqueles que já viveram essa civilização, essa lei humana já não tem mais sentido. Então ele vai começar a viver uma lei já moral, mais elevada no mundo espiritual. Então, assim como as religiões, é a mesma coisa. Essas religiões são escolas. Escolas que estão nos espiritualizando. Mas cada religião fala para determinada cultura, para determinado público. Quando nós nos elevarmos espiritualmente a ponto de não termos mais as necessidades das religiões humanas, nós começaremos a viver novas filosofias já no mundo espiritual. E até mesmo no mundo espiritual isso é vivenciado de modo diferente também. Por exemplo, a doutrina espírita que é vivida no mundo espiritual é uma doutrina mais evoluída que aquela que é vivida aqui no mundo físico. Isso é óbvio para nós. A filosofia católica, para aqueles espíritos desencarnados, é vivida de um modo diferente para aqueles que estão encarnados. Os encarnados valorizam muito mais as questões humanas, materiais, físicas, ritualísticas. No mundo espiritual, vivenciam mais a questão moral, filosófica. Pegar um espírito muçulmano, claro que nós falamos daquele que vivencia a filosofia muçulmana na sua forma mais legítima, filosofia espiritualista, não nessas questões de fanatismo que nós temos hoje. Então você pega uma religião, um muçulmano desencarnado, ele vive a religião islâmica dele de um modo muito diferente do que ele vivia quando ele se encontrava encarnado. Porque o pensamento dele é outro.
Ele não tem necessidade de materializar a fé dele, porque ele por si próprio se reconhece como imaterial. E ele vive então essa relação com Deus a partir dessas tradições que ele tem, ou desse modo de pensar, dessa filosofia, sem se apegar às questões terrenas. Embora nós tenhamos no mundo espiritual aqueles que querem continuar vivendo a forma terrena. Eles continuam frequentando os ambientes materiais, continuam com suas práticas, continuam com suas características. Me lembrando Dom Eugênio Salles, se eu não me engano, que foi arcebispo de Recife, Olinda. Dom Eugênio Salles, eu acho que não é Dom Eugênio Salles. Me esqueci agora do nome do livro. Dom Eugênio Salles, Amori, obrigado. Teve aquele livro que foi psicografado. Dom Helder Câmara, assim dizia. Obrigado, Dom Helder Câmara. O Dom Eugênio Salles era outro, né? O Dom Helder Câmara, que trouxe aquele livro para nós, que nós conversamos, né? Agora me falando do nome do livro, Cindizinho, que eu esqueci o nome dele também. É o livro... vamos lá. É um livro psicografado. Tá? Bom, Dom Helder Câmara desencarnou. Novas Utopias. Obrigado, Angelina. Novas Utopias. Então, nesse livro, Novas Utopias, Dom Helder Câmara, que era um arcebispo, um representante de alto escalão da Igreja Católica, desencarnou. E aí, então, segundo aquilo que foi apresentado para nós, teve então uma psicografia que acabou se transformando num livro, em que Dom Helder Câmara é entrevistado pelo médium, e aí então ele começa a falar um pouquinho sobre de que modo que ele está vendo o mundo espiritual, a partir das crenças que ele tinha anteriormente. Em algumas passagens do livro, ele fica surpreso com essas novidades da possibilidade de comunicação, dessa dinâmica do mundo espiritual que até então não era compreendida e tal. E aí então foi perguntado para ele, quer dizer então que o senhor acha que a doutrina católica já não tem mais importância para o senhor a partir dessa revelação? Ele falou, negativo. Eu continuo sendo católico e trabalhando em prol do catolicismo. E aí ele lembra da quantidade de católicos que tem no mundo, da importância de fazer com que esse rebanho se eleve espiritualmente e se esclareça, e os espíritos estão mobilizados, trabalhando em benefício deles. Então, quando nós acreditamos que a nossa crença é a definitiva, nós ficaremos muito surpresos de percebermos essa diversidade que existe no mundo espiritual. A diversidade não apenas em termos de tipos de instituições, mas principalmente na forma como elas são vividas no mundo físico e no mundo espiritual. Então essa passagem do Helder Câmara dizendo assim, não, eu continuo católico, eu continuo trabalhando pelo catolicismo. Isso mostra para nós que a visão do nosso mundo a partir da perspectiva espiritual, dentro desse campo espiritualista, filosófico, é muito diferente da nossa. Nós vemos os muros separando cada grupo. Do mundo espiritual, eles olham de cima, percebendo os grupos como um todo. E aí nós podemos perceber a diferença que é. Mas nós podemos antecipar isso. A partir desse esclarecimento que nós temos, nós começamos já a viver essa unidade, essa diversidade, aqui mesmo como encarnados. Valorizando muito mais, como nós colocamos, os pontos em comum das filosofias, que são os seus valores, que são os seus códigos morais, do que suas práticas exteriores. Continuando, vamos acelerar, senão eu não consigo terminar aqui. No estágio atual da opinião e dos conhecimentos, a religião que deverá um dia congregar todos os homens sob a mesma bandeira será a que melhor satisfaça a razão e as legítimas aspirações do coração e do espírito, que não seja desmentida em nenhum ponto pela ciência positiva, que ao invés de se imobilizar, acompanhe a humanidade em sua marcha progressiva, sem se deixar jamais ultrapassar, que não seja nem exclusivista, nem intolerante, que seja emancipadora da inteligência,
mais racional, o mais harmônico com as necessidades sociais, o mais apropriado, enfim, a fundar sobre a terra o reino do bem, pela prática da caridade e da fraternidade universais. Então olha só que legal que Kardec coloca, qual seria exatamente essa religião do futuro. Entre as religiões existentes, aquelas que mais se aproximam dessas condições normais terão menos concessões a fazer. Se uma delas as satisfizesse completamente, ela se transformaria naturalmente à base da união futura. Essa união se fará em torno daquela que deixar menos a desejar quanto à razão, não por uma decisão oficial, porquanto não se submete à consciência a regulamentos, mas pelas adesões individuais e voluntárias. Então mostra para nós aqui Kardec que aquela religião que satisfizer a nossa inteligência, as nossas emoções, os nossos valores, aquelas religiões que se encaixarem nesse perfil serão aquelas que caminharão em direção a essa unidade. Já ao contrário, Kardec diz assim: o que sustenta o antagonismo entre as religiões é a ideia de que cada uma tem o seu Deus particular e a pretensão de que ele é o único verdadeiro e o mais poderoso, em luta constante com os deuses dos outros cultos e ocupado em lhes combater a influência. Quando elas se convencerem de que só existe um Deus no universo e que definitivamente ele é o mesmo que elas adoram sob o nome de Jeová, Alá ou Deus, quando estiverem de acordo sobre os seus atributos essenciais, elas compreenderão que um ser único só pode ter uma única vontade. Elas estenderão as mãos umas às outras, como servidores de um mesmo mestre e os filhos de um mesmo pai, e terão dado um grande passo para a unidade. Então, nessa passagem que nós estudamos hoje, um só rebanho e um só pastor, Jesus então antecipa para nós o caminho que todas as filosofias vão seguir. Muito mais do que isso, o caminho que todas as pessoas vão seguir em termos de desenvolvimento espiritual. Posso continuar abraçando a minha forma de conversar com Deus, mas isso não vai me impedir de abraçar outras pessoas por pensarem de um modo diferente. Enquanto nós ficarmos nos baseando nessas crenças voltadas para o mundo material, nós sempre nos veremos como concorrentes. Nós não precisaremos fazer propaganda para dizer para as pessoas que elas estão no caminho errado e que o nosso é o caminho certo. Todos nós vamos caminhar em direção ao caminho certo, cada um pela sua trajetória. E quando nós alcançarmos esse ponto mais alto possível aqui no nosso mundo, aí então nós vamos começar a estudar, a aprender sobre a religião dos espíritos, que é exatamente essa religião do amor. E aí não importa como esse amor se manifesta, porque o amor é único. Mas a gente consegue ver isso, para finalizar aqui o nosso raciocínio de hoje, quando nós temos esses eventos ecumênicos de caridade. Então você tem ali um espírita, um católico, um evangélico, um bandista, um ateu, todos eles trabalhando num desses eventos sociais de atender as pessoas necessitadas, pessoas que passam por grandes tragédias e tudo mais. Então nós vemos ali aquele trabalho com as pessoas muito mais preocupadas com o serviço que deve ser feito do que com aquilo que elas acreditam. Elas não têm tempo para debater religião. A única coisa que elas precisam fazer e com urgência é atender as pessoas em nome desse amor que elas têm no coração. Então nós conseguimos ver um pouquinho do que é o mundo espiritual, aqui no mundo físico, nesses momentos, em que nós somos chamados ao exercício do amor. E Kardec, lá na Lei de Destruição, do Livro dos Espíritos, ele pergunta por que ainda existem essas grandes tragédias no nosso mundo. E os Espíritos respondem que nós temos ainda a necessidade de quebrar essas barreiras do nosso coração. Por isso as tragédias vêm exatamente para chamar nossa atenção. Olha só que interessante. A Angelina colocou para nós, no livro,
lá no Novas Utopias, Don Helder fala que a sua grande utopia era um sonho de um mundo sem miséria, que não parecia tão utópico, pois a Terra oferece alimento suficiente para todos os homens, mas as ganâncias, né? Então esse trecho é muito interessante de ser colocado, Angelina, que mostra exatamente isso. Então, as próprias necessidades materiais vão fazer com que nós descubramos o verdadeiro sentido, o verdadeiro efeito das religiões. O Osmar colocou, nesse estudo deveria ser transmitido em rede nacional. Quem dera, né, Osmar? Né, na verdade, assim, essa visão que nós temos do mundo espiritual e essa visão que nós temos do mundo material é algo que naturalmente nós vamos alcançando essa compreensão a partir do estudo da filosofia. A filosofia por si só. A filosofia é a arte de pensar, a arte de raciocinar. E se nós paramos para pensar nesse sentido, de entendermos o objetivo das religiões, e não uma forma como elas se desenvolvem, nós certamente todos, sem exceção, chegaremos na mesma compreensão. Então, por isso, fundamental para nós, que temos a oportunidade de ter a doutrina espírita como referência, nós temos que aproveitar cada um desses estudos, cada uma dessas reflexões, para nos desenvolvermos cada vez mais e vermos o mundo dentro com essa harmonia, com essa fraternidade, que é o que todo mundo vai chegar. Todos os caminhos vão nos levar para esse objetivo. Então, pessoal, fechando por aqui, né, o nosso estudo de hoje. Né? Exatamente, Andréa. Andréa colocou assim, né, que embora o mundo hoje, né, não tenha essa visão geral que nós temos a oportunidade de ter, já que nós temos, vamos fazer. Né, fazer valer isso, né, nas nossas relações sociais, né, no momento em que nós podemos emitir a nossa opinião. Não apenas dentro do campo religioso, num cenário como o nosso aqui do nosso país, também dentro desse cenário político. Partidos diferentes, pontos de vistas diferentes. Então, nesse momento, nós temos a oportunidade de fazer essa união, percebendo que por exemplo, todos os partidos políticos querem fazer um país melhor. Essa é a essência. O modo como eles vão fazer, talvez não seja o modo certo, o modo errado. Talvez nós tenhamos ali as falhas humanas que acabam muitas vezes trazendo uma perturbação. Mas nós temos, as religiões querem espiritualizar os homens. Os partidos políticos querem fazer do Brasil, dos países de um modo geral, países melhores. Então vamos nos apegar pela afinidade e tentar encontrar aquilo que elas têm de melhor. E aí depois, quando chegarmos naquele ponto de união, aí teremos ali o partido político perfeito, a religião perfeita. É necessário. Faz parte do nosso mundo, né, fraterno? Infelizmente. Mas os próprios partidos políticos também vão evoluir. Vão evoluir porque vão perceber que existem práticas atualmente que são equivocadas, mas tem práticas que são certas e precisam ser desenvolvidas. A gente lembra, por exemplo, que Dr. Bezerra de Menezes era um deputado. Ele vivia a política aplicando esses valores mais elevados. Na outra encarnação, talvez daqui a 5 encarnações, vamos saber, né? Sabe-se lá. Há pouco tempo atrás, há mais ou menos 150 anos, apenas 150 anos, nós tínhamos partidos que eram escravagistas e partidos abolicionistas. Partidos que eram contra a escravidão e partidos a favor da escravidão. Apenas 150 anos. Hoje nós estamos debatendo se é o trabalhador ou se é o empresário que vai dominar, mas pelo menos a parte da escravidão já foi abolida. Então, quer dizer, em 150 anos nós saímos da escravidão e entramos agora nesse pensamento mais elevado. Daqui a 100 anos talvez as coisas estejam muito melhores do que hoje. Talvez não, estarão muito melhores do que hoje. Arnaldo colocou para a gente fechar, né? Essa nau está sob o controle de Jesus e acima de tudo de Deus, né? Cabe nos fazer a nossa parte. Vamos remando, né? Remando como a gente pode. Então é isso, gente. Fechando por aqui o nosso estudo de hoje. Nós terminamos aqui então um só rebanho, um só pastor. O nosso próximo tema então será o número 33, Advento de Elias. Olha só também uma